Boa noite para o pessoal que está em casa. Estou aqui do ladinho. Boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês que estão aqui presencial. Então, eu sou... Aqui todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece em casa, eu sou a Jaqueline. Eu sou Iaissá de Umbanda. Sou fundadora do Nos Caminhos de Jesus, em 2016, quando ele era um grupo de estudo. E depois, em 2017, quando nós resolvemos a espiritualidade, a nossa egrégora espiritual, nos deu o aval para abrir as portas para receber a comunidade. Desde então, 2017, março, dia 19, às 20 horas em ponto, como o caboclo da encruzilhada, ele rege muito pelo horário pontual. Os irmãos que vão chegando em boa hora, mas a espiritualidade tem hora e é pontual. O caboclo sempre deu instruções assim, na pontualidade. 20 horas de quintas-feiras, todas as quintas-feiras lá em Neves, na casa do Pai Zélio, ele dava a instrução, ele mesmo incorporado no cavalo dele, Pai Zélio Fernandino de Moraes. Então, nós seguimos com essa mesma dinâmica. Vamos chegando, está gravada, aí que a gente não conseguiu pegar antes, a gente pega depois, tá? No decorrer do curso. A intenção desse curso foi um pedido expressivo e urgente da egrégora que nos ampara, porque é urgente a formação de magnetizadoras, principalmente nesse momento que vai se decorrer a partir desse fechamento de ciclo pós-pandemia. Vão vir muitas doenças de pele, muitas feridas, feridas abertas, corações partidos, corruptos, e é necessário que nós formemos um grupo, um batalhão, para enfrentar essa guerra que está em campo de batalha. Como disse o seu Silvério Nostro, um epígono, um maioral de Umbanda, da linha dos Beuzebus, que trabalha regendo, protegendo, guarnecendo essa casa, nós já estamos em campo de batalha. Boa noite, sejam bem-vindos. E estamos em desvantagem. Nós sempre estaremos em desvantagem, mas o nosso batalhão, ele rege muito pela boa vontade. E quanto mais nós nos formamos, quanto mais nós nos unimos, quanto mais nós estamos agregados e alinhados para o bem, mais forte nós nos tornamos. E assim a batalha vai se sendo vencida de tempo em tempo. E a gente vai avançando em campo de batalha. Então, o que é a intenção do passe magnético? É curar. Literalmente curar como Jesus curou. Literalmente impor as mãos e a boa vontade sobre todas as pessoas, independente de quem quer que elas sejam, estejam ou se manifestem. E curar. Ah, mas curar de que forma? Curar feridas. Curar câncer. Curar depressão. Principalmente. Que, como chamamos, são os seres da beira do abismo. Mestre Zálio, também o maioral de Umbanda, também regente dessa casa, ele também nos dá essa instrução. E nós vamos receber muitos irmãos da beira do abismo, e o tratamento da depressão pelo magnetismo vai se tornar um ponto forte e muito poderoso nesse momento também pós-pandemia, além das doenças de pele, feridas abertas, furúnculos, erisipelas, como nós já vemos, estamos vendo acontecer de tempo em tempo. E vemos também a eficiência do passe magnético nesse tratamento. Então, nada que eu não sou dona da verdade, nenhum aqui é. Essa é a minha verdade e tudo que eu trabalhei nesses 5 anos como passe magnético, olhando de frente, analisando cada caso, vendo os benefícios que isso traz. Por isso que hoje nós estamos aqui sentados para isso. Não é uma aula de mediunidade, mas tem a ver com a mediunidade, porque nós somos seres orgânicos e por sermos seres orgânicos, nós dotamos do fluido de ectoplasmia. A partir do momento em que a gente desencarne, que a gente morra, que tenha falência dos nossos órgãos, podes abrir, Josi, se tu quiser, se tiver muito calor. Vou passar para lá porque eu não enxergo. Ah, certo. A partir do momento que houver falência do nosso corpo físico, nós deixamos de ser magnetizadores. Nós vamos trabalhar com outros seres de outras formas,
Mas o magnetismo animal e hominal que nós detemos hoje, por estarmos encarnados, nós deixamos de atuar. Então, é muito importante que a gente comece o quanto antes com isso. Porque é uma forma da gente trabalhar a nossa mediunidade, o nosso organismo. Porque quando a gente magnetiza alguém, esse ciclo, ele reverbera pela pessoa e por nós, também desobstruindo muitos pontos bloqueados no nosso corpo. Então, é um automagnetismo. Ele é verso e reverso, ele vai e vem. Então, por isso é muito importante da gente também trabalhar nessa linha, não só como aparelho, como a gente diz. Porque quando a gente trabalha, manifesta, desempenha, desenvolve a mediunidade, sem estudo, sem conhecimento, a gente somente é um aparelho. Quanto mais inconsciente, menos aprendizado. Por isso que as mediunidades, de tempos em tempos, elas vão perdendo a inconsciência e ganhando a consciência do amparo, para que o médium ele também seja amparado em cada amparo, em cada instrução do guia. Por isso que urge o desenvolvimento mediúnico e a educação, a evangelização do médium. O entender o que está se fazendo, por que está se fazendo. Para que quando a gente desencarna, a gente solte esse corpo, a gente se desloque o nosso corpo astral, o nosso espírito, a gente já olhe para o nosso mentor, que está sempre do nosso lado, ele é o responsável por essa encarnação, e a gente já siga dali em diante, ou para um hospital para curar as nossas demandas, da nossa causalidade, que sim, existem, porque somos seres dotados de defeitos e qualidades, e os nossos defeitos, as nossas escolhas, principalmente as más, nos conferem demandas para o corpo físico, porque ele é ali onde recebe os efeitos e não as causas dos nossos prejuízos. A gente se trata e já consegue trabalhar de acordo, de lado a lado com o nosso mentor. Então, o passe magnético tem essa missão, preparar o médium consciente, sem incorporação, para atuar como o mentor atua, só que de uma forma muito mais ostensiva, porque a gente detém o fluido da ectoplasmia, a gente cura o corpo físico e o corpo etérico, esse bem pertinho que está próximo do físico, que é gasoso, que a gente trabalha principalmente com a fumaça, com a erva, com a baforada do álcool, para limpar muitas feridas, fazer asepsia dos corpos, e para fazer circular todo esse prana, essa energia pelas nádeas, e nós vamos tocar em todos esses pontos agora, por isso que eu estou dando uma explanação geral. Nós vamos tocar todos esses pontos para que a gente saiba tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz no terreiro e sente no terreiro, mas não tem um embasamento teórico. Ele faz circular essa energia toda pelas nossas nádeas e vai desbloqueando muitos pontos nossos que são bloqueados. Principalmente o baço, que é o ponto-chave que bloqueia, que não recebe a emanação do sol. E ali, todos os outros do plexo solar ficam comprometidos, e estando comprometidos, o nosso corpo não atua, não trabalha, a energia da Terra fica na Terra, a da espiritualidade não consegue fazer todo esse fluxo e harmonizar o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico e o nosso campo mental. A gente fica bloqueado, literalmente, estagnado no mundo, como se a gente não conseguisse avançar, a não ser materialmente. E o materialismo, como Allan Kardec sempre nos trouxe, né, essa contemplação, é o principal inimigo do espiritualismo. Porque quanto mais agarrado na materialidade nós estivermos, mais afastado da espiritualidade. Não que a gente vá largar, como Gandhi fez, né? Ou como os grandes sábios da humanidade fizeram, se despojaram de toda a materialidade. Não, precisa da materialidade para viver. Mas a gente tem que saber dosar. O que é da terra, fica na terra. O que é do céu, fica no céu. E o nosso coração, por mais que ele seja materializado, e que ele esteja pulsando aqui no corpo físico, ele não pertence a esse plano. Ele é muito além dele, muito além. Porque a única coisa que nós vamos carregar é o coração, símbolo da consciência.
como a teologia de cartas nos chama para essa contemplação também. O coração é o símbolo da nossa consciência. Fique à vontade. De repente, ao vento, alguma janela que ficou aberta. Pessoal de casa, está conseguindo me acompanhar? O áudio está bom? Certo? Corpos sutis. Então, a gente vai tocar hoje. Por que eu fiz dia a dia? Porque é um conteúdo muito vasto. E eu gostaria que a gente contemplasse esse conteúdo ponto a ponto. Podemos amanhã fazer encontro todo ele online, não tem problema nenhum, tá? Mas hoje, né, a gente abriu as portas do terreiro, amanhã vão ficar abertas também, quem quiser vir pode vir, mas todo o conteúdo que a gente for colocar aqui, a gente vai disponibilizar no grupo e a gente vai ter uma sala de... Depois a gente vai ter o estudo da noite lá na página do YouTube para a gente poder reassistir muitas vezes. Porque é um material vasto, a gente gostaria de tocar ponto a ponto, porque gera muitas contemplações, cada assunto, cada tema, como a gente já tem visto nas nossas aulas, quando a gente fala sobre mediunidade, quando a gente fala sobre apometria. Então, a gente vai com calma. Amanhã nós vamos falar de um outro assunto, se a gente conseguir vencer todo esse conteúdo hoje, tá bem? Corpos sutis. O que são os corpos sutis? Corpo sutil significa o veículo ou instrumento da consciência, o invólucro no qual a consciência entra em contato com o mundo exterior. Os corpos sutis são veículos para a manifestação da consciência ou espírito, nas dimensões correspondentes a cada um deles. Um corpo sutil não é algo material, como entendemos a matéria, que podemos ver e tocar, mas como um campo de energia que coexiste com o nosso corpo físico, numa outra dimensão de realidade. Então, para a gente, eu sei que a Lili muito, a gente fala muito dentro do terreiro sobre o corpo sutil, mas é importante a gente falar pausadamente para nivelar o conhecimento de todo mundo, para que todo mundo avance junto, de mãos dadas, como é o lema da Umbanda. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. Então, quem sabe, ótimo, maravilhoso, mas quem não sabe, a gente vai nivelar conhecimento. O que é um corpo sutil? Ele é um corpo imaterial que está muito próximo do corpo físico. Ele também é um veículo, também circulam por ele elementos, também há uma fisiologia nesse corpo sutil, e ele está muito próximo com o nosso corpo astral e com o nosso corpo físico. Ele é imaterial. Entende-se que ele seja imaterial. Há controvérsias, há dúvidas, porque é nele que é gerado a ectoplasmia, o fluido que hoje já pode ser quantificado pela ciência. A ciência já reconhece como um medicamento e já consegue quantificar e também qualificar. E a gente vai falar muito sobre como a gente qualifica, como a gente melhora, como a gente qualidade para esse fluido. Porque uma dúvida que surge muito, e o Jacó fala muito, Jacó Mello é um grande magnetizador, magnetiza há mais de 50 anos, ele é dirigente do LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, lá próximo de Rio Grande do Norte, uma cidade vizinha, e lá eles curam muitas doenças. Só que, claro, eles contam com uma gama de magnetizadores, né? E lá eles trabalham muito na depressão, no câncer, no tratamento da circulação, que trata de... Enfim, em todas essas sequelas, né? Principalmente nas feridas abertas, como ele veio falando também, que vem surgindo com a pandemia. Então, o que é esse corpo sutil? E dentro a gente tem 7 corpos. Tá? Nós temos o corpo físico, que é o corpo material, e dos demais,
os corpos ditos imateriais. Corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior e superior, corpo causal, corpo celestial. Contei todos? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior e superior, corpo causal e corpo celestial. Tem filosofias, principalmente os iogas, que eles chamam lá o causal como bem próximo, intermitente, né? Tem um corpo intermitente que eles chamam lá de búdico, entre o causal e o celestial. Aqui a teologia de cartas, ela vê que o causal ele é ao lado do celestial. O que é o celestial? E o que são esses outros corpos sutis? Todos eles se permeiam, eles se tocam, eles se comunicam, eles se entrelaçam. O corpo celestial, dentro de uma religião que trabalha com ebori, que é o ebó para a consciência, é o orixá em nós. É a consciência de Deus, a qualidade de Deus em nós. É a parcela divina, o fluido cósmico universal, como a gente está estudando no Kardec, que ativa o nosso fluido vital. O corpo celestial é o mais sutil de todos eles e o que não se desfaz nunca. Foi o primeiro que começou e ganhou imortalidade a partir dessa unificação com nós mesmos. Dali, do corpo celestial que nós fomos gerados e criados, e a partir das nossas escolhas, nós formamos o corpo causal, que aí detém a causalidade. Do corpo causal foi se gerando o corpo mental, do corpo mental ele se adensou, foi formando o espírito, que é o corpo astral. E dali por diante. O corpo etérico é o que a gente vai estudar no passe magnético. Foi o que o Pai João pediu que a gente se detivesse nesse estudo, nesse curso. É importante a gente saber que eles existem, é de suma importância para que a gente saiba que a nossa causalidade ela tem muito a ver com todo o resto. O nosso corpo mental, são os nossos pensamentos e as nossas emoções, e a partir deles o que vai somatizando até fixar no físico, ou a saúde ou a doença. Então, a gente sabe que existem 7 corpos, cada um num plano astral. Esse plano que nós vivemos agora é o único que conta tempo, cronologicamente. Lá vem de Cronos, lá do antigo Egito, e também, né, da parte judaica, da pré-cristã. Esse terceiro plano é o único que conta, que é temporal. O resto tudo é atemporal. Esse terceiro plano, ele interpola com o terceiro plano da espiritualidade. E é onde a gente coexiste, nosso corpo físico, nosso corpo astral e o nosso corpo mental, que ele oscila entre um e outro, de acordo com os nossos assédios, auto e heteroassédio. Auto quando a gente mesmo se assedia, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e do que a gente escolhe para nós mesmos, que é o nosso livre-arbítrio. E hétero, quando a gente faz essas nossas comunhões, por afinidade. Afinidade fluídica, afinidade vibracional e também pelos nossos vícios. Né? Então, existem os 7 corpos, mas a gente vai se ater a 2 da espiritualidade, que é o físico e o etérico. Porque é aqui que a gente vai trabalhar o passe magnético. A gente precisa saber, como eu falei para vocês, mas a gente vai trabalhar mesmo nesses 2. Então, nesses 2 a gente vai se aprofundar. Se aprofundar, quando eu digo, mesmo. Porque a gente precisa entender sobre fisiologia e anatomia, para poder entender o que é o passe magnético. Porque não adianta a gente dizer assim, olha, eu estou sentindo uma repulsão no fígado, ou estou sentindo uma dor no meu fígado, tratando de frente com uma pessoa. Eu não sei que lado é o fígado, com qual centro vital de força energético que ele faz congruência. Então, eu preciso entender.
qual é a função do fígado, como é que eu desbloqueio ele, qual é a localização ele na anatomia humana, porque a gente vai se deter ao magnetismo animal, a gente vai deixar para uma outra situação. Porque tratar os animais pelo magnetismo tem que ter muita ciência, tem que ter muito discernimento, porque a gente pode, inclusive, trazer mais malefício do que benefício, aplicando um passe num animalzinho de estimação. A nossa energia é diferente da do animal, e a posição dos chakras deles também são diferentes. Então, os 7 níveis ou corpos. De acordo com a milenar concepção setenária, originária da antiga tradição oriental, o agregado homem-espírito compõe-se de 2 estratos distintos. A tríade divina, a individualidade composta pelos níveis celestial, causal e mental superior, e o quaternário inferior ou ego, que forma a personalidade, composta pelos níveis mental inferior, astral etérico, que pode ser chamado também em muitas filosofias, vocês vão encontrar como duplo etérico, corpo vital, e corpo físico ou somático. Por que se chama somático? Porque ele sempre é o efeito. Sempre. A causa foi originada em outra situação espiritual. E tem gente que bloqueia isso. Acha que tudo é da materialidade. Que tudo acontece porque aconteceu na materialidade. Não. Salvo um acidente, salvo uma ingestão de alimento, uma má alimentação, tudo vem somatizado do corpo causal, do corpo físico, do astral, de uma causalidade que nós geramos num passado. Talvez longínquo, talvez a curto prazo. Tirando os acidentes, tirando as nossas escolhas temporais, agora, desta encarnação, o resto tudo foi somatizado no corpo físico, todas as doenças. Se eu não atentei contra a minha própria saúde e adquiri um câncer, principalmente uma criança, é o exemplo mais fiel disso. Vem de uma causalidade. É um efeito de algo que foi gerado em uma causalidade, em um passado. Então, aqui eles dividem, né, a tríade com os 3 mais sutis ali, celestial, causal e mental superior, e o quaternário, que é o corpo astral, o corpo físico, o mental inferior, o físico e o etérico. Os corpos físico e etérico são corpos materiais, que se perdem pelo fenômeno morte. Os dois. Os dois se perdem pelo fenômeno morte. Existem chakras em vários corpos sutis. Mas a disposição dos chakras, idêntico à fisiologia que nós temos agora, estando encarnado um corpo humano, humanizado, é no corpo etérico. Os chakras ficam no corpo etérico. Esse corpo etérico acontece a segunda morte a partir de 72 horas após o corpo físico. Chama também a atenção para as pessoas que têm a intenção de cremar, né, de ser cremado ou cremar um ente querido, após 72 horas. Porque a gente pode, inclusive, agredir o corpo astral, por não ter ainda havido tempo hábil de desfazimento do corpo etérico. A partir de 72 horas, existe a segunda morte, todos os chakras do corpo etérico são desfeitos, e aí sim, quem manda e quem comanda é o corpo astral, que também possui chakras, que não se desfazem, porque não existe a morte do corpo astral. Não como a gente vê nos 2 materiais, e o etérico. Então, o corpo físico, carcaça de carne, instrumento de suporte passivo, recebendo a ação dos elementos anímico-espirituais, constituído de compostos químicos originários do próprio planeta, são milhares de vidas organizadas e administradas pela vida e comando do espírito, o único estudado e relativamente conhecido pela ciência
artificial. Nele, somatizam-se os inputs em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não causa. Isso tudo que a gente já falou agora, tá? Só para ficar registrado. Então, atuação do passe magnético no corpo físico. Ele atua diretamente em órgãos e glândulas e no sistema vascular. Quando a gente fala em órgãos e glândulas, a gente também fala do maior órgão que nós temos, que é a pele. Principalmente. O passe magnético atua aí. Órgãos e glândulas e todo o sistema vascular. Faz circular. Inclusive, nós temos protocolos de técnica de atendimento para baixar a pressão arterial através do passe. E é muito eficiente. Na verdade, ela atua de forma imediata no abaixamento da pressão. Está com a pressão alta, aplica o passe, a pressão cai. Temos vários relatos de atendimentos dentro da casa, nesse nível. Num nível tal, de uma pessoa que nós atendemos à distância, mãe de uma colega minha, que ela me ligou apavorada, que a mãe morava num outro estado, estava sendo transportada para o hospital de ambulância, me pediu que eu ajudasse através do passe magnético para pressão arterial. Eu apliquei o passe, quando ela chegou no hospital, a pressão já tinha baixado, já estava 10%. Então, para a gente ver a eficiência e a rapidez que atua o passe magnético. E a importância, ressalto, da gente saber atuar nessa área. E não só como anímico mediúnico, que é a interação do guia, profundo conhecedor de todas as técnicas, juntamente conosco. Tá muito rápido ou tá legal? Tá legal? Pessoal de casa, tá tudo tá bem? Querendo falar, é só abrir o microfone e chamar. Quem quer que seja, tá ok? Fiquem à vontade. Glândula pineal. Nós vamos começar, então, olhando ponto a ponto do corpo etérico e do corpo físico. Nós vamos trabalhar primeiro o corpo físico, todas as glândulas que nós atuamos dentro do corpo físico, que nós tocamos pelo passe magnético e que a gente não tem nem noção, porque às vezes a gente está dentro do terreiro, a casa está lotada, a gente está puxando ficha, como a gente chama, senta a pessoa na frente, a gente faz um sem número de movimentos, a gente sente muitas coisas, a pessoa se levanta bem, vai embora para casa, mas a gente não sabe nem o que a gente fez. De que forma a gente ajudou, de que forma a gente inferiu naquela pessoa, de que forma a gente inferiu em nós mesmos, porque existe um fluxo circulante de energia entre a pessoa e que a gente está atendendo e nós. A pessoa vai embora, fica bem, não volta mais, porque ficou bem, uma situação da Umbanda, receber irmãos em sofrimento e eles nunca mais voltarem, isso é maravilhoso, porque a gente quer gente feliz, vivendo, e não sobrevivendo triste dentro do terreiro. Se quer estar dentro do terreiro, se gosta do terreiro, se engaja no corpo mediúnico e vai trabalhar, amparar irmão que está em sofrimento. Mas agora a gente vai olhar ponto a ponto, por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. O irmão sentou na nossa frente, a nossa cabeça estourou, o nosso pensamento ciclou, a gente tem que saber o que está acontecendo ali. Ah, eu estou atuando na pineal. O que faz a pineal? Né? É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo. Então, glândula pineal. Ela atua no sistema imunológico, como muitas outras glândulas, e nós vamos ver isso ao decorrer do estudo da noite de hoje. Querendo também perguntar, compartilhar qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Então, atua no sistema imunológico, produz a melatonina a partir da serotonina. Ah, mas é difícil de decorar esses hormônios, eu não vou conseguir decorar isso. Não precisa decorar. Precisa saber que tem uma coisa que depende da outra e o que ela faz. Para quando a pessoa estiver na minha frente e eu estiver ali jogando dispersivo no coronário dela, saber que o coronário está ligado com essa glândula e que eu estou mexendo em algo importante na cabeça da pessoa que está sentada na minha frente. O meu pensamento tem que estar, é obrigação minha, como médium,
magnetizador, está com o pensamento focado naquela operação. Porque é a vida da pessoa que está ali. É o meu pensamento que está influindo nele. Eu vou saber se aquela pessoa não vai sair dali e cometer um dano contra si mesma. Então, essa é a importância da gente saber o que a gente está fazendo, da gente saber onde a gente está tocando e da gente saber atuar de forma correta. Essa glândula, ela é bem pequenininha e ela fica bem no meio da cabeça. Ela produz a melatonina, que é a glândula responsável pelo repouso e atividade. Só que ela só consegue produzir a melatonina se tiver serotonina circulando no corpo. Olha a importância do sistema interligado, das correspondências. E a gente vai ver que tem muito órgão correspondente com outro órgão. A medicina chinesa nos chama muita atenção para isso. Ela regula atividade e repouso. Segundo a psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier, é a conexão do homem com a divindade. Por que é a conexão do homem com a divindade? Como eu falei para vocês. A pineal, ela está ligada com o chakra coronário. O chakra coronário é a ligação de nós com nós mesmos, com a divindade em nós. Deus conosco. Olorum, Deus, com si ômega. Santo, Pan, o nome que vocês queiram dar, não importa. A divindade que existe em vocês está ali, literalmente fixada na glândula pineal. Então, quando vocês estão tocando na cabeça de alguém, e nem, vou dizer, tocando fisicamente, mas ali no passe magnético, jogando energia na cabeça de alguém, vocês estão tocando na divindade daquela pessoa. Eu estou tocando na tua divindade. Eu estou tocando na tua imunidade, no teu corpo físico dessa encarnação. Olha a responsabilidade que tu tens em estar olhando para alguém, de forma hábil. Se tu souber o que tu está fazendo, tu cura aquela pessoa. Senão, a gente acaba com a vida de alguém. Glândula pineal, tratada pela fitoterapia, pela tintura de hortelã, que possui ação calmante, mas principalmente em problemas digestivos, onde é produzida a serotonina. Então, o que a gente trabalha muito aqui na nossa casa? Com tintura. Tinturas são aquelas garrafadas que a gente faz com erva. A gente pega a erva, a vibração da erva e a gente extrai o extrato dela, a medicina que está nela, o bioplasma, a cura verde, e conserva no álcool. E a partir desse conservante, dessa medicina ali conservada, o meu filho, tudo bom? Chega. A gente se imbui daquela medicina verde. O Jacó trabalha muito com homeopatia. A gente trabalha muito com tintura, não deixa de ser a mesma coisa. É o extrato da erva diluído muitas e muitas vezes e conservado numa solução alcoólica para ter ali um prazo prolongado, para que a gente não tenha que estar fazendo todo o tempo, porque a nossa vida é fixada na materialidade e nós temos, sim, muitos outros compromissos. Então, dentro da nossa casa, a nossa verdade, a nossa comunidade, trabalha com a tintura de hortelã, trabalhando aqui para ajudar todo esse campo mental, essa periferia da nossa caixa encefálica, onde possuem duas glândulas, nós vamos ver a outra agora, mas a gente trata com a tintura de hortelã. Na época, eu não sabia por quê. O seu Pena Branca, um falangeiro da linha dos caboclos Pena Branca, que trabalham com passe magnético, e ele trabalha por irradiação comigo quando eu atendo o passe magnético, ele mandou eu fazer a tintura de hortelã para tratar as glândulas da cabeça. Aí eu fui pesquisar, montando o curso agora, e o aprendizado sempre é para nós, primeiramente. E a gente tendo ali, a gente vai repassando e estudando junto com todos os irmãos. Essa é a intenção de se montar um curso, de se trabalhar em grupo. Quando eu fui pesquisar agora, semana passada, sobre a tintura de hortelã, eu vi que ela atua no gástrico, literalmente no intestino. Porque ela tem ação carminativa,
ela tem várias outras ações anti-inflamatórias. E aí eu fui ver por quê. Porque 95% da serotonina produzida no nosso corpo físico é produzida aqui no intestino. Então, a gente toma uma tintura para tratar a cabeça, para produzir melatonina, mas, na verdade, para produzir melatonina, a gente precisa da serotonina. Então, a tintura de hortelã, ela trata o intestino, para liberar o intestino, para produzir serotonina, para a serotonina circular na nossa corrente sanguínea, e aí sim produzir a melatonina. Eu disse, sim, senhor. Não era mais fácil me dizer? Não, não é mais fácil dizer. É mais fácil para ele me dizer. Mas é muito mais difícil eu ter que procurar para saber, para tratar, porque um dia, se Deus quiser, e esse é o caminho de todos nós vamos mentorar e guiar alguém. Porque nós vamos estar num plano sutil e muita gente aqui ainda, num outro plano de mais necessidade, vai precisar da nossa ajuda. E nós vamos poder ajudar. Por isso que a gente precisa estudar. Trazer intelecto para o nosso espírito. Para que sejamos bons médiuns, bons curadores, bons magnetizadores. Essa é a importância de se estudar e de se saber o que a gente faz. A educação mediúnica e também nesse campo de atuação que nós trabalhamos no passe magnético. Seguindo, glândula pineal, ok? Podemos passar. Hipófise. Depois eu coloquei uma figura que mostra a localização das duas, porque olhando assim parece no mesmo ponto, mas não é. São próximas, mas não é o mesmo ponto, não tem a mesma função. A glândula pineal, se a gente fosse olhar como uma empresa, ela seria a presidente. A hipófise seria a gerente. Então, uma qualificação um pouquinho mais abaixo, mas não menos importante. Então, hipófise é considerada uma glândula mestra, uma vez que a sua função é secretar hormônios que regulam outras glândulas endócrinas, incluindo a tireoide e as suprarrenais, que nós chamamos muitas vezes de adrenal. E as gônadas. Aí, reforço de novo, chamo a atenção para o sistema de correspondência. Né? A hipófise, ela liga direto com as adrenais, que ficam ali sobre os rins, ficam diretamente ligados com as gônadas, né? Testículos e ovários, e também diretamente ligada aqui, com a tireoide e a paratireoide. Produz ou distribui diferentes hormônios, vários deles. GH, que é o hormônio do crescimento, prolactina, ACTH, TSH, LH, FSH, ADH e a ocitocina, que é aquele famoso hormônio, que é um hormônio também considerado como bem-estar. Aquele em que a gente jorra na corrente sanguínea quando a gente afaga um animal de estimação. Basta tu pegar a Madi no colo e ter esse olhar carinhoso que tu tem para ela e acariciar, ela libera a ocitocina e tu, naturalmente, também libera a ocitocina. Serve também para os animais de estimação, para os filhos, enfim, em geral. Quando a gente afaga alguém, que o nosso coração se enche e jorra amor, como uma cascata. Libera no parto. Porque, né, a gente está ali louco para pegar o filhote. Naturalmente, produz o leite. Joga, prolactina. Né? Então, tá tudo, olha, os sistemas de correspondência do corpo humano. Né? Sigamos. Aqui eu coloquei um slide para a gente ver o chakra da coroa, que é o regente da pineal, e a glândula pituitária ou hipófise. A pineal também é chamada de epífise, e a gente não confunda com a hipófise. Então, pineal e epífise, pituitária e hipófise. Tá? São nomes ali semelhantes, as localizações são semelhantes, mas a excreção hormonal endócrina é bem distinta. E as regências também. Enquanto a pineal ela é regida pelo chakra da coroa, Deus em nós,
A hipófise, ela é regida pelo frontal. A manifestação de Deus em nós nesta encarnação. Aqui, o meu orixá de frente, falando uma linguagem umbandística, né? E a gente vai formando ali o nosso Eledá, né? A nossa coroa. Então, Deus em nós, a nossa ancestralidade, o orixá ancestre, frontal, orixá de frente. O que é responsável por essa encarnação. Né? Nomeou ali o Lucas. O Lucas vai ser um bom magnetizador. Ele já é, porque ele tem um bom tato magnético, uma dupla vista, como os antigos magnetizadores diziam. Uma sensibilidade corporal. Guilherme, Bagé, todos, né? Mas eu digo esses que estão chegando agora, que eu vejo, assim, ostensivamente a dupla vista. Então, o mentor disse, tu vais ser um bom magnetizador. Eu vou te ajudar e vou atuar na tua vontade, que é o principal atributo de um bom magnetizador, ter vontade. Mas o detalhe que você comentou, tipo, a gente tá atuando, mas sem saber. Sem saber o que fazer. Sente, mas então, o que é isso? Que fenômeno estranho, que bruxaria é essa que está acontecendo comigo, tipo assim, que eu não consigo entender. Eu não pensei na palavra bruxaria, tipo assim, tu tá ali magnetizando, mas tá aí, tô sentindo que tá gelado, sei lá, tá apertando o coração, o que é isso? Tu não entende, a gente não entende esse tipo de coisa. Sim. Então, isso aí, não, e a palavra bruxaria e feitiçaria, ela foi empregada lá quando Kardec perguntou aos espíritos que tipo de fenômeno era esse, feitiçaria ou bruxaria, porque pela atuação do magnetismo ser tão ostensiva nos corpos humanos. Ali, homem tratando o homem, né? Humano tratando o humano. Não fazendo referência a gênero, mas sim ao gênero. Tá? Então, pegamos então, ó, chakra da coroa atuando sobre a pineal e a hipófise aqui, que é o campo da visão. Né? Ela está bem centralizada no meio do cérebro, na altura do terceiro olho, e ela faz regência com o nosso orixá de frente, que é o orixá, a consciência de Deus em nós nessa vida, que vai se desfazer com a nossa morte, que é responsável pela missão que eu tenho nessa encarnação, como Lucas, né? Como Guilherme. Qual é a missão de vocês nessa encarnação? Não sei. Mas o meu orixá de frente sabe. E a espiritualidade toda regeu este momento que vocês estão vivendo, desde o nascimento até a morte, com um guia, um mentor espiritual, para atuar diretamente com esse orixá de frente, para vocês conseguirem vencer essa missão. Ali, quando der game over, vocês sejam vencedores. Entende? Para que não se desencarne e diga, poxa, fiz más escolhas. Não atuei como eu deveria ter atuado. E nós somos vitoriosos já por ter passado por essa pandemia e estarmos aqui sentados. Muitas pessoas que começaram, que se trataram na casa, desencarnaram nessa pandemia. Não tiveram essa preciosa oportunidade que está aqui hoje. Por isso que a gente chama muita atenção para atuar na próxima glândula, que é a tireoide, a paratireoide, o chakra da vontade. A tireoide controla o metabolismo do corpo e a paratireoide regula os níveis de cálcio do organismo. Enquanto a tireoide produz 2 hormônios, que é a T3 e a T4, a paratireoide produz apenas um, o paratormônio, que é o PTH. Na fitoterapia, pela tintura de manjericão, que combate o cansaço, a depressão, a enxaqueca e a insônia, e ela é eficaz também na cura da laringite e da faringite. Ajuda a diminuir a febre, combate a acne, ativa o sistema imunológico, desinflama aftas, possui propriedades analgésicas, antissépticas e cicatrizantes. Então, tireoide e paratireoide tem uma relação direta com a glândula suprarrenal. Direta. E direta também com o órgão da pele. Muitos relatos de feridas abertas
se tu tiver um bom tato magnético, tu vai ver que é a tireoide que está bloqueada. Atua de forma com ação dispersante no laríngeo, e tu vai conseguir ter uma cura muito mais eficiente numa ferida aberta. Esse último caso que nós tratamos agora, que nós colocamos as fotos ali dia a dia no grupo, no primeiro dia de atendimento, seu Pena Branca identificou a tireoide dele, desculpa, o chakra laríngeo que atua sobre a tireoide bloqueada. Então, naquele dia ele já atuou sobre esse ponto dele. Não à toa que a tintura de manjericão, dentro da religião de Umbanda, ela trabalha ali à vontade. Dentro da filosofia chinesa, da medicina chinesa, eles falam que essa região aqui é a região do aço. Olha como está tudo interligado. Né? Pai Ogum. Manjericão é a erva que trata à vontade, que blinda sobre o corpo etérico um escudo, e é a regência desse chakra é Ogum, atuando sobre essas duas glândulas. Tireoide, que é aquele envoltório aqui, ela circunda ali o laríngeo, e as paratireoides, que são duas duplas. Então, desânimo, apatia, falta de comunicação ou blasfêmia, muita blasfêmia, muita emprego mal do uso do verbo, bloqueia esse chakra. Essa energia estando bloqueada ali atua diretamente no corpo físico, porque a causa é uma, mas o efeito é sempre no físico. E aí começam aftas, laringite, faringite, doenças todas, herpes e a pele. Furunculose, erisipela, né, fissuras, fístulas. Então, quando surgir um caso desses, avalie diretamente se não é o laríngeo que está bloqueado pelo tato magnético. Ou pelo tato, como a gente fala, ou pela dupla vista, pelo sentimento no nosso próprio corpo. É como se alguém estivesse comprimindo o nosso laríngeo. Se não for um assediador, que pode ser, ele pode estar ali enraivecido porque a gente está tratando um assediado dele, é o chakra da pessoa que está correspondendo com o nosso chakra para que a gente saiba onde a gente tem que atuar. Timo, a famosa glândula do coração. O coração apertado. O que é a timo? É um berçário que matura, que guarnece ali, é a manjedoura dos linfócitos T, que é as nossas células de defesa. Então, se esse berçário não está atuando de forma correta, as células de defesa não conseguem ser maturadas e o nosso sistema imunológico cai drasticamente. É a responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T. É muito sensível a imagens, a cores, a cheiros, a luzes, gestos, sabores, toques, sons, palavras e pensamentos. Amor e ódio o afetam profundamente. Ideias negativas têm mais poder sobre ela do que o vírus ou uma bactéria. Porque vírus e bactérias é agente externo. Ele entra no nosso corpo e ele é combatido pelas nossas células. Ela está ali maturando, exercendo a função. Mas quando vem do íntimo, do pensamento, da emoção, do que a gente está vendo, aí a gente começa a contrair a glândula timo. Quem ainda nunca sentiu um aperto e dor literalmente no coração? E a gente diz, pô, meu coração está doendo. Literalmente está doendo, porque ela se contrai. E essa contração causa dor física. Só que essa contração da glândula timo, quando a gente sentir essa dor no peito, a gente sabe que ela está se contraindo e a gente pode ter certeza que o nosso sistema imunológico, nesse momento,
já está em desvantagem. Já não está conseguindo maturar para jogar na corrente sanguínea, para combater possíveis agressores. O que a gente faz nesse momento? A gente para, pensa, entra em vigília e ora. Ora por nós mesmos. De que forma? Faz uma oração de Pai Nosso? Sim, faz uma oração de Pai Nosso. Ou faz um mantra, ou literalmente pede para o mentor, para o guia, para o anjo, para o guardião, para Deus nos aliviar daquele sentimento, ou mecanicamente a gente faz que nem os caboclos fazem quando chegam em terra. O quê? Desbloqueia o chakra cardíaco, mas principalmente libera a timo. Por que o caboclo bate no peito? Só para bradar? Não. Achei que eram cumprimentos. Não só. Ele está estabilizando o chakra mediano, que nós vamos ver depois nas próximas aulas. Por quê? Porque esse chakra aqui é a comunicação do homem material, o Guilherme, com o homem espiritual, o que tu já foi e o que tu ainda vai ser. E toda a energia que vai circular por esse corpo físico aí, que eles precisam utilizar para tratar as pessoas que estão esperando amparo. Eles estão estabilizando a energia do nosso corpo. Muitas vezes a gente vê o médium se machucar com as batidas. Literalmente se machuca. Sem necessidade nenhuma. Porque é simplesmente bater. Então, ressaltando, grifando esse parágrafo. Ele é muito sensível a imagens, cores, pensamentos. Ele é muito sensível a tudo isso e pode se desestabilizar. Ela também é muito sensível a uma oração, a um pedido verdadeiro de socorro. Me ajuda, Pai, me ajuda. Uma frase que eu vi que me chamou muito o meu emocional a atenção é: Maria, passe na minha frente. Foi quando a tia do Eduardo estava tomando chimarrão com o esposo dela e ele teve um infarto e caiu duro e morreu na frente dela. Ela viu que ele estava morto, não ficou em estado de choque, não conseguia ligar para SAMU, tudo se desestabilizou. Olha o choque da pessoa, olha a situação grave. E aí ela chamou, clamou: Maria, passa na minha frente, me ajuda nesse momento. Pediu socorro. Era um socorro, um pedido verdadeiro de socorro. Estava em necessidade. Se atendeu a ela, atende a todos, porque a espiritualidade ela não é condicionada pela preferência de um ou de outro. Ela atende todos, qualquer um. Qualquer um de nós somos muito importantes para a espiritualidade. Por isso que nós somos sempre regidos e orientados. Tratado na fitoterapia pela tintura de manjerona, aliada para combater o estresse, a ansiedade e até prevenir problemas neurológicos como o mal de Alzheimer, já que também melhora a atividade cognitiva do cérebro. Não só o Alzheimer, mas também o Parkinson. Quando vocês forem atender uma pessoa com Parkinson, levem o dedo levemente atrás na nuca, na região da nuca, encontrem ali a saliência e apertem, comprimam. Vocês vão ver que naturalmente toda tremura cessa. Fisiologicamente eu não sei como isso funciona. Eu não sei explicar fisiologicamente ainda, porque eu ainda não cheguei nesse ponto de estudo, mas funciona. A Adri está de prova. Muitos passos que nós demos no Seu José, para parar a tremedeira dele, a gente comprimia aqui, a parte de trás do cérebro dele. Ele parava, a gente descomprimia, ele voltava a tremer. Então, o mal de Parkinson também é tratado na região do cérebro, claro. Ele atinge toda a parte neural. Ok? Feito, Atim? Estamos bem? Para complementar um exemplo
Quando a gente está ao contrário, como você falou, eu sentindo, não sei como tudo tanto. Aí pensa nesse exemplo que ela deu aí. Chega algum consuminte com ativo muito contraído. Aí você sente aquela empatia, mas ainda não entendeu, digamos assim, mas hoje entende. Aí se você dá dispersivo no cardíaco dele, ele desaba a chorar, você hoje fica calmo. Tudo ok. Quando Resumão. você não sabe, você vai dizer, ai meu Deus, estou fazendo tudo errado. Porque a pessoa se desespera na sua frente, é a insegurança de não saber, ai meu Deus, estou fazendo tudo errado. E hoje você vê, não, estou liberando. Quando? Aconteceu com a menina aquele dia lá fora, que eu tava contigo. Parece que eu, sei lá, colou o peito com as costas assim, ó, muito estranho. Eu achei que eu estava tendo alguma coisa. Um infarto. E aí eu olhei pra ti e aconteceu em calma. Aí cara, eu respirei e comecei a me acalmar assim, mas estava muito forte, estava muito forte a pressão. E eu não consegui entender. Aí depois quando a menina saiu, eu te falei, disse, não, fica tranquilo. A bebezinha aquela, né? Não, a bebezinha foi das costas. Ah, sim. A menina que estava com... Ah, tá. Já tinha tratado uma vez que ela queria entrar, lembra? Isso. E aí porque eu estava contigo na segunda vez que ela foi. Eu senti um aperto muito grande. E aí você foi calma, respira. E aí começou a passar, limpar, forte, me assustei. De verdade, até poder entender, né? Sim. Quando tu estiver atuando só, é difícil o magnetizador atuar sozinho, porque a gente tem a relação de atuar sempre em dupla. Mas quando tu estiver sendo o magnetizador, tiver um irmão te acompanhando, tu vais ter agora noção de que séries de dispersivo transversais, que é no ponto, ou longitudinais, que fazem toda a corrente energética circular, são eficientes nesse momento. Melhoram muito a situação. Quando tu atuar na pessoa, tu vai sentir que está atuando em ti mesmo. Porque o dispersivo, ele não só retira o excesso de energia que tu botou ali, que poderia causar uma obstrução, um bloqueio, um congestionamento naquele ponto, como tu fazendo dispersivo, a energia que sobra ali retorna para ti, que tu evita a fadiga. Então, o dispersivo, ele tem dupla ação. Tirar o congestionamento que tu colocou na pessoa e também voltar para ti, evitando a tua fadiga fluídica. Retorna para ti. Então, é muito importante. No caso de dúvida, faça dispersivo. Atua no dispersivo sempre. Esse nunca dá erro. Certo? Pode não causar benefício, mas malefício não causa. Certo? Pâncreas. Vamos para o pâncreas. Então, ele fica localizado nessa região, é o centro do plexo solar, atrás, ali, na frente, na verdade, do estômago. Então, ele rege toda essa parte digestiva. E ele é muito responsável pela secreção do suco pancreático e também pela produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. O pâncreas também secreta grandes quantidades de bicarbonato de sódio, que protege o duodeno ao neutralizar o ácido que vem do estômago. Tratado na fitoterapia pelo alho, com diversas propriedades terapêuticas, imunoestimulante, anticancerígeno, hepatoprotetor, antioxidante, antiviral, antifúngico e antiparasitário. A tintura de alho foi por muito tempo o nosso carro-chefe. A gente só trabalhava com a tintura de alho. Tamanho a eficiência dela. Dentro da espiritualidade, né, na contraparte da tintura de alho, no campo etérico de atuação do alho, ele é literalmente um agente tratador do autoassédio, do vampirismo. Não à toa que Hollywood usa ali os cinturões de alho para afastar vampiro. Também a espiritualidade usa o alho para afastar o auto e o heterossédio. Sem contar que o alho ele é termogênico, ele atua no nosso sistema todo imunológico, melhora o nosso sistema imunológico.
E tem toda essa função que eu citei agora, antiparasitário, anticancerígeno. A gente já tratou há muito tempo atrás, foi a primeira tintura que o Pena Branca mandou a gente produzir para tratar um câncer do intestino numa senhora que mora lá no Lar Gaúcho, lá no centro. Tratamos com passe magnético e com a tintura de alho atrelada ao passe magnético. Está bem, ela hoje está curada. Claro, fazendo uso da medicina da terra, mas também da medicina conjunta com a medicina da terra, que é o passe magnético. Tintura de alho para tratar o pâncreas, certo? Toda essa região atua diretamente também ali, secretando bicarbonato de sódio, que a gente é uma coisa que não é muito divulgada, para tratar o duodeno e o sistema digestivo, ajudar na digestão. Quem é de vocês que tratou pelo ar? Pelo ar? Para tratar o físico ou o campo etérico? A imunidade? Teve melhor? Tá em casa, todos ficaram doentes, menos eu. Todo mundo fica doente, menos tu. Tá aí. Adrenais. São as glândulas que estão ali ligadas ao nosso chakra básico. Talvez o sistema glandular mais preocupante para se tratar dentro do passe magnético numa casa que recebe depressivo. Quando a pessoa chega para tratar depressão, não se toca nas glândulas adrenais. Por quê? Porque ela ativa a vontade imediata. Enquanto o laríngeo ativa a vontade, o fluxo de vontade, a vontade a médio e longo prazo, essa ativa a vontade imediata. Então, se tu for tratar um grupo depressivo com potencial suicida e tu impor sobre a glândula adrenal, qual é a vontade imediata do suicida? É que acabar com isso na hora. Não aguento mais sofrimento, quero acabar com isso. Tu ativa aquela vontade imediata. Nesse ponto, a gente não impõe nem na zona ativante, que é bem próxima do corpo, nem na zona calmante. A gente vai falar disso nas próximas aulas, mas eu só estou dando um spoiler. A gente faz série de dispersivos. Não no primeiro atendimento, em atendimentos subsequentes. Por quê? Porque ali, com certeza, existe muita energia estagnada. É um chakra que está sempre bloqueado. E ele faz parte do cinturão esplênico. Faz parte dos nossos filtros. Baço, pâncreas, fígado e adrenais. Então, é o chakra, é a glândula ligada ao chakra básico, o chakra da terra, que é voltado para a terra. E a glândula mais animal dentro do corpo do homem, porque é ligado à fuga e à luta. É ali onde secreta adrenalina e noradrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor, na falta dele, que causa depressão. Então, ele é muito importante na depressão, mas não se pode atuar nele já de imediato. Se atua no baço. Se desbloqueia o baço, o subsequente vai fazendo circular. Se atua nele de forma, pelo comando mental, na água magnetizada. Que a gente sempre oferta para o paciente após o passe. Sintetiza e secreta catecolaminas. Quem já não ouviu falar de catecolaminas? Todos. Se não ouviu falar, são neurotransmissores, especialmente a adrenalina e a noradrenalina. Estes hormônios regulam o sistema nervoso autônomo, que controla importantes funções do corpo humano, como frequência cardíaca, respiração, digestão e entre outras. Agora, os sistemas interligados. Quando a gente recebe uma má notícia e a gente jorra adrenalina no corpo, a gente não sente que o nosso estômago às vezes embrulha e o nosso coração dispara? É o excesso de adrenalina.
que está na nossa corrente sanguínea, que faz ali o nosso estômago embrulhar e o nosso coração disparar. Aquela raiva de imediato. Quem é que atuou aí? Qual foi a glândula? Suprarrenais. Então, ela é a glândula que nos deu, há muitos anos atrás, quando nós vivíamos lá nas cavernas, a condição de perpetuar a nossa espécie. Porque sem ela, a gente não conseguia dialogar com outros seres nessa mesma condição. De brigar, de lutar, de fugir, de se esconder, de estar ali sempre em defesa ou em ataque. Porque nós éramos regidos daquela forma. Graças a Deus, nós evoluímos fisiologicamente e florescemos espiritualmente, para que hoje a gente não consegue mais viver dessa forma, em luta e fuga, luta e fuga. Mesmo que muitas vezes a gente ainda viva assim, né? Mas a gente, pelo nosso florescimento, pela nossa evolução material, a gente tende muito menos a trabalhar com esse ponto. Ou modular ele para trabalhar de outra forma dentro da nossa fisiologia. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente vai atender alguém pelo passe magnético, e a gente não sabe, porque a gente atende em sessões públicas, né? Imagina, 30 pessoas dentro da casa. Como é que eu vou saber quem é depressivo e quem não é depressivo? Quem está ali para tratar, vamos dizer assim, um sistema imunológico a partir da timo, ou trabalhar as suprarrenais dele. Se eu for fazer ali uma imposição, um tato magnético circular, que é um super concentrador, eu estou ativando a vontade imediata daquela pessoa. Olha a responsabilidade, novamente, chamando atenção para o magnetizador. Então, neste ponto, localizado nas costas, não se toca. De forma alguma. A não ser com os longitudinais, que são dispersivos ao longo do corpo. Então, não estou botando energia ali, muito pelo contrário, estou fazendo ela circular. Principalmente na zona calmante, que é a mais distante do corpo físico e etérico. Na fitoterapia, ela é tratada pela arruda, a qual trata também as gônadas e ajuda a aumentar a resistência dos vasos sanguíneos, melhorando a absorção da vitamina C, que também é oferecida pela erva. Então, arruda. Nas suprarrenais, a gente trata pela arruda macho, o banho etérico. Por quê? Porque esse chakra ele é regido pela consciência de Pai Exu. A erva que trata Pai Exu é o arruda macho. Na fitoterapia, o Pai João pediu que a gente fizesse da arruda fêmea, que trata todo o sistema sanguíneo, o circular, inclusive a pressão arterial, cólica menstrual e toda a vasocirculação, principalmente não, também conjuntamente as hemorroidas. Tintura de arruda fêmea é a que a gente usa na tintura. Tá? Arruda fêmea conectada com a consciência orixá de Oxóssi, livre-arbítrio. Arruda macho ligada à condição de Pai Exu, o olhar frente à negatividade. Ok? Podemos seguir? Aqui, tá ok? Tá todo mundo ok? Pode interferir todas as vezes que quiser. Ninguém interfere, tá todo mundo ok. Gônadas produzem os hormônios sexuais. Deixa eu puxar aqui para baixo. Na mulher, o estrogênio e a progesterona. No homem, a testosterona, o qual confere maturidade para dar seguimento à reprodução da espécie, e na fitoterapia também tratada pela tintura de arruda. Então, a nossa tintura de arruda, ela atua nessas duas zonas, nos dois chakras ligados à terra, né? Nos três, nós temos 3 ligados à terra, mas nos 2 ligados à terra, que é o básico através das suprarrenais e o genésico através das gônadas, que também é chamado de chakra umbilical por algumas filosofias, a gente trata pela tintura de arruda. Por quê? Porque faz circular
por toda a nossa corrente. Ele é um chakra ligado à água. A gente vai ver depois quando a gente falar sobre os chakras. Tá com soluço? Querem tomar café e água? Querem fazer uma pausinha para tomar um cafezinho? Fique à vontade. Aí pegando ali tem bolo, que eu fiz bolo de milho. Um ebó também com pai Exu. Então, importante na mulher, estrogênio e progesterona. Eu acabei de perder os dois, né? Porque eu tô vindo aí de uma cirurgia que eu fiz uma esterectomia total e anexo. Eu tirei o útero, o colo do útero e os ovários. Então, eu perdi essa funcionalidade do meu corpo físico. Então, eu vou ter que fazer o uso desse estrogênio. Né? Como eu tirei ovários, eu não preciso da progesterona, mas o estrogênio eu vou precisar. E no homem, a testosterona, que é muito importante também. Né? Além de perpetuar a espécie, se ainda for o caso, que o homem estende isso, né, a um tempo bem mais do que a mulher, essa perpetuação da espécie, ele consegue gerir mais, né, o seu processo reprodutivo, mas ele precisa da testosterona, por outras várias funções da fisiologia humana. E aonde a gente atua para desbloquear isso? No campo do chakra genésico, que fica em 45 graus com o alinhamento do nosso corpo. Todos os chakras ficam voltados na ação perpendicular, esse fica num ângulo de 45 graus, ele abre assim, para baixo, em ângulo, em 45 graus, assim. Então, a gente vê, quando a mão passa, a gente sente aquela energia daquele ponto, que é o chakra do amor, também material. Porque esse é o amor divino, o amor de Mãe Oxum, chakra regente de Oxum. Mas esse, ele é o chakra do apego. Quando a gente está com esse chakra bloqueado, congestionado, ou em fadiga, ou em carência, a gente tem ali as desarmonias do amor. Ou a gente ama de forma apegada, querendo posse, se apossar de algo, ou a gente não tem a mínima intenção de se apegar a ninguém. Às vezes, por uma boa entrevista, numa assistência, num atendimento, caso fosse individual e a gente tivesse tempo para entrevistar um por um da assistência, só no relato das pessoas a gente já viria qual é o ponto que está em desalinho. Como ela se descreveria, ou como ela diria que está passando a determinada necessidade, se a gente pudesse ter tempo para conversar com as pessoas, a gente já viria ali o condicionamento de tratamento para ela, pelo passe magnético, pelo relato da vida, pelo relato da fisiologia, inclusive, pelos sintomas. Sem dar o passo já. Sem dar o passe, pelos sinais. Na pandemia a gente fez assim, que a gente não tinha como atender de forma presencial, no início, bem, e aí a gente marcava uma consulta, a gente entrevistava a pessoa por 10 minutinhos, 15, para depois iniciar o tratamento à distância, direto. Para conhecer a pessoa. Isso, para conhecer às vezes por telefone, para ver face a face a pessoa que estava precisando. E aí, pela entrevista, a gente já mensurava o que tinha que tratar. A prima da Rayane, eu atendi. Lá foi uma pessoa. Fiz uma chamada de vídeo, conversei com ela, e na conversa eu fiz empatia magnética. E o meu coração disparou. Mas disparou, e doía e disparava. E aí eu comecei a fazer com ela o exercício que eu falei para vocês. E eu disse para ela disse assim, Guria, eu procurei o cardiologista semana passada porque eu achei que eu estava infartando. E na verdade era um desalinho que ela tinha, mas que estava refletindo no chakra cardíaco. A gente fez empatia magnética, eu aqui, sentadinha aqui dentro, e ela lá na cidade de... Acho que estava morando aí na Califórnia mesmo. Na Califórnia, Então, aí a gente vê que a empatia, ela não está ligada à geografia, né? A empatia magnética. Eu não preciso estar na frente da pessoa para fazer empatia com ela. Eu olho para o olho, porque o olhar, ele é magnetizador. Eu olho fundo no teu olho, faço empatia contigo, e o meu corpo já vai refletir o teu desalinho.
passe magnético é maravilhoso, né? A gente falando assim, parece até uma explicação romântica, mas ele não é romântico, é verdadeiro. É fato real que isso acontece. Baço, o importante filtro. O que a gente precisa tratar na depressão. Só ele. É muito dispersivo só no baço. Esse é o TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. TDM 1, 2 e 3. O 1 demora, às vezes, 3 meses só com ação dispersiva. Muitos longitudinais. E, principalmente, a localização do baço com os transversais. O baço abre como se fosse uma lança que entra no nosso corpo assim. Então, ele fica nesse raio de atuação. Assim. E o reverso do baço é como se a lança tivesse nos atravessado. Ele também abre em 45 graus para o reverso. Localizando o baço pelo tato magnético, um leve tato, porque o depressivo ele é muito carente energeticamente, ele vai sugar a tua energia pela simples empatia do olhar. Tu localiza o baço e retira, porque tu não pode dar energia. A gente pensa, o passe é ação de dar. Não. Isso é um puro engano, é mito. O passe não é ação de dar somente. Ele também é ação de tirar. Porque se a pessoa está com um bloqueio, um congestionamento, a gente precisa tirar. Porque a energia que está ali estagnada. E a gente precisa renovar aquela energia. Da energia sã para uma energia que está insana. Então, faz um leve tato, localiza o baço, porque tem baços que abrem para frente. Eles abrem nesse ângulo. Localiza o baço. E sobre ele, muitos dispersivos. Aonde? Zona ativante, média, várias zonas médias e zona calmante, que é ali 1 metro de distância do corpo do paciente. Muitos dispersivos. Transversais, que é no ponto do baço. Desbloqueou o baço, magnetiza a água, dá para a pessoa beber. Pede para a pessoa trazer ali 1,5 litro, 2 litros de água para beber durante o dia, magnetizada, porque tem ação medicamentosa do magnetizador ali. Medicamentosa, reforço, do magnetizador. É água magnetizada, não é água fluidificada. Tem diferença entre uma e outra. Magnetizada tem fluido de ectoplasmia, encarnado, ali. Fluidificada é quando tem fluidos espirituais envolvendo aquela água. Certo? Então, Seria o médico. Seria o espírito, o guia. O mentor ou a egrégora espiritual em si que está atuando sobre aquele campo ali. Tá? Então, dispersou, magnetizou a água, dá para beber. Se não consegue achar o baço, se não consegue dispersar o baço, magnetiza a água e dá água para beber. Porque a água contorna verdadeiramente todos os obstáculos. Certo? Então, a água ela tem ação tanto para desbloquear, quanto para harmonizar. A água magnetizada ela tem ação laxativa e o reverso, o contraponto da laxativa, que eu não me lembro o nome. Mas, enfim, ela libera, né, a constipação e também segura se tu tá ali com diarreia. Então, a água ela tem toda essa ação, ela desbloqueia um chakra que está congestionado ou oferta fluidos para um chakra que está em carência. Certo? Então, o baço, vamos ler sobre ele, o que diz aqui. As principais funções do baço são filtrar micro-organismos e partículas estranhas do sangue, como vírus e bactérias, e ele atua como uma esponja na filtragem do sangue. Produz linfócitos e plasmócitos que sintetizam os anticorpos. Realiza reserva de sangue para o caso de hemorragia intensa. O órgão pode armazenar até 250 ml de sangue. Na fitoterapia, é tratado pela tintura de alecrim.
que protege o sistema nervoso, melhora o sistema digestivo, é antitumoral, alivia o estresse e a ansiedade. Tá? Então, a tintura de alecrim, ela é considerada na fisiologia, na medicina, como costurador do plexo solar. Por que costurador? Porque quando eles estão ali desalinhados, quando eles estão desligados um do outro, os filtros não são comunicantes, o baço não se comunica com o pâncreas, que não se comunica com o fígado, com a vesícula biliar, com o duodeno, a ação fisiológica não tem a mesma se eles estivessem em comunicação. E a ação energética, muito menos. Porque se no corpo, que é a somatização das enfermidades do espírito, já chegou no corpo, é porque a coisa está muito mal no espiritual. O corpo já está em pura fadiga ou o espírito já está numa situação muito pior. Porque eu gosto muito de reforçar isso, que os mentores nos ensinaram. O corpo estar encarnado é estar em estado de anestesia, analgesia. Porque se tu desencarnar nesse momento agora, tu vai ser 5 vezes mais o que tu é nesse momento. Se tu é amorosa, tu vai amar 5 vezes mais. Se tu é agressiva, tu desencarnou, tu vai ficar 5 vezes mais agressiva. Então, para a gente saber como a gente é como espírito, a gente multiplica por 5 como a gente é agora, encarnado. Se eu estou doente no meu corpo físico, o meu corpo espiritual também está doente. Então, é o momento agora de tratar. Não só o físico, mas o que causou essa doença. Porque muita gente se preocupa em ir lá na prateleira comprar o remédio, como a gente estava falando aquele dia. Mas a evangelização, a doutrina, a educação mediúnica, os pensamentos e as emoções que me levaram até esse estado, a gente não trata. Então, não adianta nada. A gente está ali enxugando gelo, como a gente fala. Não vai ter fim nunca. A gente vai tratar ali o efeito. E a causa? Quem trata a causa? Como se trata a causa? Fazendo um rastreio. Vamos ver. O que está me ocasionando esse bloqueio no laríngeo? Ah, eu passo blasfemando, xingando todo mundo, praguejando. Mas eu não quero mudar isso. Mas eu quero que alguém me faça um dispersivo aqui. 1, 2, 10, 20 décadas. 200 anos ali, quando nós chegarmos na condição de viver isso tudo. Mas eu não quero mudar. Eu vou desencarnar e vou reencarnar de novo. E já vou reencarnar ali, reclamando da vida. As nossas catecolaminas estão ali, pulsando. Que é o nosso prazer imediato. A gente precisa trabalhar a tolerância à catecolamina. Que é não querer sempre ter o prazer imediato. Saber conviver com aquela situação e lidar bem com aquele estado em que eu me encontro. Porque senão eu quero sempre o imediatismo. E a vida não é assim. Senão a gente reencarnava uma vez só e nunca mais. A gente vivia uma vez só, uma vida só. E a gente sabe que não é assim. A gente tem muitas vidas. Então, se a gente precisa de muitas vidas, é que a gente não tem aquela urgência em que a gente acha que às vezes a gente tem. Tintura de alecrim, então. Começamos a falar com a tintura de alecrim e a coisa vai se estendendo. Alguém quer fazer alguma colocação em casa? Nem sei se tem gente em casa. Alguém quer fazer uma colocação aqui? Não? Então vamos dar adiante que a gente está quase no finalzinho. Fígado, a maior de todas as glândulas. Tá? Puxa vida, e a menor de todas as letras. Agora ficou ruim. É a maior glândula do corpo humano, com atividade endócrina e exócrina. O fígado pode exercer mais de 500 funções no organismo humano. Entre as funções do fígado, destacam-se armazenamento e liberação de glicose. Secretar a bile, que ficou armazenada na vesícula, a bile é enviada para o intestino, onde auxilia na dissolução e aproveitamento das gorduras. Metabolismo dos lipídios, conversão de amônia em ureia, síntese da maioria das proteínas do plasma,
destruição das hemácias desgastadas. Na fitoterapia, ela é tratada pela tintura de boldo, que possui uma ação diurética e é indicada para a inflamação da bexiga no tratamento de problemas na vesícula biliar e má digestão. A tintura tem ação hepatoprotetora, estimula a produção de bile, desintoxica o fígado e melhora a digestão. Teve alguém que fez uso da tintura de boldo? Foi tu? Ah, é? Tá. Ah, então tá. Fígado. Ok com o fígado? É muito importante, tem mais de 500 funções. Também ele é um chakra secundário. Depois a gente vai entender o que é chakra primário, o que é chakra secundário. Não é pela função que um é melhor que o outro. Não, muito pelo contrário. É pelas ligações que são feitas pelo corpo físico. Mas ele tem uma função muito importante. É um chakra que está sempre muito bloqueado, principalmente nos magnetizadores, porque tem uma função muito grande de circular todo o prana para poder ofertar. A gente vai falar agora do corpo etérico. Prometo que não demora muito, eu sei que é domingo, está todo mundo cansado, e amanhã é o segundo dia da semana. Então, a gente vai tocar o campo etérico, o corpo etérico, e em seguida a gente já vai abrir para perguntas, se houver. O corpo etérico... O que é isso aqui? O corpo etérico não é apenas uma ponte entre o corpo astral e o corpo físico. O corpo etérico é também um guardião instintivo que reage aos pensamentos e às emoções perturbadoras, calibrando este fluxo energético descarrilhado através do fluxo energético, através do controle do ritmo dos chakras. É nele onde encontramos os chakras temporários, já que a sua natureza também o é, produtor do ectoplasma, magnetismo e bioenergia. Isso é uma coisa muito importante da gente saber como magnetizador. Aonde é que ficam localizados os chakras, os benditos chakras? Porque a gente tem ali o conceito e a definição, né? Ah, uma roda circular, que do nome lá de sânscrito quer dizer isso, que roda no sentido horário, que pelo giro ele forma uma coloração, que os videntes veem. Ótimo, isso é lindo, é maravilhoso da gente saber. Definição e conceito é perfeito. Mas e atuar nele? E o vamos ver? E o mão na massa? E a construção, e a ajuda, e o amparo? E aí? Eu estou lotada de teoria. Embasamento, conceito, definição, sei tudo na ponta da língua. Mas e se sempre uma pessoa com chakra desalinhado faça o quê? Senta na cadeira e chora. Senta aí, senta e chora. Digo o quê para a criatura? Espera que eu vou pegar Só um comigo. pouquinho. Ah, tua roda circulante está com uma coloração. Isso eu não sou clarividente, eu não estou vendo. O que eu faço? Não faço nada. Teoria é uma coisa prática, é outra. Exatamente. Tá? Tu tem que saber, mas Mas tem que saber atuar na prática, né? É muito bonito. Então, o seguinte, o que a gente precisa saber do corpo etérico? Por isso que o Pai João pediu ali um curso mais pauleira. O corpo etérico é produzido o ectoplasma, ele produz o ectoplasma, a bioenergia, que é o medicamento que a gente tem para oferecer, que é a pura caridade. Porque quando tu oferece da tua energia para alguém, é a pura caridade. Tu tá amando sem distinção e sabes que aquela pessoa ali com certeza está mal porque ela fez más escolhas. Tu não está em julgamento, mas tu está oferecendo. Então, corpo etérico é localizado os chakras temporários. Mas por que temporários? Só existe chakra no corpo etérico? Não, existe nos outros corpos. Mas no corpo etérico é temporário, porque ele morre 72 horas depois do corpo físico. Ok? Então, produz ectoplasmia, produz bioenergia e é a localização onde ficam os chakras. Os chakras que nós tratamos pelo magnetismo. Acabou.
Ah, não, tá aqui. NADs. Canais do corpo etérico. NADs são tubos ou canais constituídos de matéria sutil, não física, que carregam prana ou energia vital. Através dessas NADs, canais sutis, o prana flui para diferentes partes do corpo. Vocês já ouviram falar de NADs na vida? Não? Então tá. Ah, mas tu não vale. Lili, tu não vale. É PhD nisso. NADs. É como se fosse o nosso fluxo sanguíneo, só que energético. E ali são dutos de energia. As NADs, elas ficam estagnadas. Energias ficam estagnadas em determinados pontos. A gente tem ali, a gente conta ali 7, 9, 10 chakras, pontos energéticos. Mas a gente tem muitos mais. A gente tem muitos na palma da mão, a gente tem muitos na ponta dos dedos. A gente tem muitos chakras na planta do pé. Por isso que a gente pede trabalhar de pé descalço ou de alpargata de corda para fazer o aterramento e para poder esgotar essa energia. Não trabalhar com solado de plástico, para não isolar o corpo do médico que precisa descarregar, porque ele está puxando do paciente que está estagnado e vai estagnar nele, ele vai embora para casa mal. É para ele, não é para casa, não é para bonito da casa, mas é sim para segurança e eficiência, que ele saia bem, que ele saia melhor do que ele chegou, com a missão dele cumprida, em segurança. Então, NADs são isso. É por onde são dutos, por onde circulam a energia vital. Ele quer se complementar, falar de NADs? É isso? Então tá. NADs são tubos ou canais constituídos de matéria sutil não física que carregam prana ou energia vital. Através dessas NADs, canais sutis, o prana flui para diferentes partes do corpo, igual as nossas veias, que levam sangue para as diferentes partes do corpo, porque todos eles são necessitários dessas correntes sanguíneas, desses terminais nervosos, inclusive. Os NADs é a mesma coisa. Então, por isso que quando a gente faz os longitudinais na zona dos chakras ou na periferia, a gente está fazendo circular essa energia pelas NADs. Certo? Então, o material de corpos sutis era esse. Tá? Dúvidas sobre colocações? O pessoal de casa pode ficar à vontade para fazer. Eu tenho algumas dúvidas. Pode mandar. O corpo etérico, ele é diferente, o tamanho e dimensão, assim, ele é diferente do corpo físico. É. E essa diferença de tamanho está relacionada quando a pessoa que vai dar, o médico que vai dar o passe magnético, que nem tu falou uma hora que tem a distância que tu vai dar o passe magnético na pessoa, isso está relacionado com onde tu vai estar falando do corpo etérico da pessoa. Então, isso é uma dúvida muito frequente dos magnetizadores. Uma boa colocação que tu fez. Tem um capítulo aqui nesse livro que é muito completo. O Jacó tem vários livros, tá? O passe, que é bem antigo, a cura pelo passe, a cura da depressão pelo passe magnético, e esse aqui, que é o magnetismo humano, que engloba muitas dúvidas e muitas questões. Tu fez a dúvida em relação à zona, que é ativante e acalmante, né? O corpo etérico, a zona ativante e acalmante, ela está diretamente ligada com a introjeção do fluido magnético do magnetizador no magnetizado, tá? O corpo etérico, ele é um pouquinho maior do que o corpo físico, mas ele está intimamente ligado com o corpo físico, tá? Ele não chega a ser do tamanho do corpo astral. Por isso que ele também é chamado de duplo etérico. E o fluido magnético, ele é introjetado no duplo etérico, que podemos dizer, a grosso modo, seria a periferia gasosa e bem pertinho do nosso corpo físico. Por isso que o banho de erva, ele é muito importante. Não só para o médium umbandista, como preceito, mas para tratar enfermidades. Por isso que quando a gente tem uma ferida aberta ali, a gente faz uma lavagem com uma erva que tem uma ação antibiótica, porque vai tratar o físico, mas vai tratar também aquela parte
bem próxima do físico, que é o corpo etérico. Por quê? Porque a erva, enquanto está tratando o físico pela ação bioenergética dela, pela ação medicamentosa que ela tem, no físico, na parte física dela, ela também, o campo etérico da erva, ele é muito semelhante com o hominal. Só que com uma diferença. O sistema nervoso dela, ele é todo harmonizado, porque ela não tem pensamentos e emoções que depreciam o estado vibracional dela. Então, ela estabiliza o nosso, que é depreciado, pelos nossos sentimentos e as nossas emoções. Não sei se eu te respondi o que tu querias. Respondeu sim. Outra pergunta? Eu tenho sobre o antes de fazer o passe magnético. Como seria o preparo? Tu comentou sobre o banho, seria necessário banhos? Sim. Para o magnetizador, tu diz? Preceitos do magnetizador. Tá. Bom, preceitos do magnetizador. Né? A gente até vai falar sobre isso mais adiante, mas é muito pertinente essa pergunta. Por quê? Porque são dúvidas que surgem e a gente pode já ir comentando para trazer depois conteúdo também para o curso, tá? Evangelização é o primeiro. Porque mente sã é corpo são, né? Se eu estou evangelizada, eu estou alinhada com o evangelho, eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer, de que forma eu devo agir no mundo, estar nele, mas não fazer parte dele, eu sei como orientar bem uma pessoa. O meu corpo, simplesmente pela evangelização, pela harmonização mental, ele já naturalmente fica alinhado e magnetizado. O Pai Nosso, ele magnetiza todos os chakras. Cada frase do Pai Nosso magnetiza um chakra diferente. Tem até um livro que eu ganhei de presente no aniversário do velho, tá aqui, que é o Pai Nosso e os chakras. E ele harmoniza todo o nosso corpo etérico, porque é a localização onde ficam os chakras. Então, o preceito: evangelização, educação mediúnica, harmonização mental e a harmonização etérica. Tu tem que estar guarnecido. Se eu fosse sugerir uma erva para a gente vir para o trabalho magnético, seria o banho de manjericão, que é o plasma, o escudo energético, ou seja, guarnecido, e atua diretamente sobre o laríngeo, que é a vontade. Porque quando a gente está na frente de uma pessoa, a gente tem que ter duas coisas: a vontade e a certeza. A vontade de estar ali, de não vir por vir, e a certeza que a gente vai curar. Não pode ter dúvida. Ah, eu acho que eu vou te curar. Não, eu vou te curar. Porque eu vou doar o melhor de mim para ti. Eu não tenho dúvida disso. Porque senão eu não estaria aqui. A gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa, né, no mundo para fazer, para estar trabalhando a nossa espiritualidade ainda encarnada. Então, a vontade e a certeza. O banho de erva te guarnece para o trabalho, antes e depois, no pré e no pós. E no pós, tem um capítulo que a gente vai trabalhar, não sei se no curso, mas no decorrer da vida, que é por onde tu vai ofertar energia para aquela pessoa. Pela ação da tua fisiologia. Cada um de nós temos um organismo. Isso é até redundante de se falar, porque a mediunidade ela é orgânica. Se a mediunidade é orgânica, aquela pergunta que paira no ar, todo magnetizador é igual? Não. Todo magnetizador é diferente. Ah, mas eu não vou escolher magnetizador. Por quê? Ah, porque não se faz isso na casa espírita. Se faz sim. Se eu tenho uma relação de simpatia magnética por ti, o ideal é que eu te trate. Porque existem também relações de antipatia magnética. A minha energia não conflui com a tua. Então, por mais que eu queira te oferecer alguma coisa, tu vai refratar. Porque existe ali uma antipatia. Eu não estou nem falando de antipatia social. Eu estou falando de antipatia magnética. Eu te tratei e tu saiu ruim, ou tu passou mal no decorrer da semana, quando tu voltar,
tu tens o direito e o dever de comunicar que tu não te sentiu bem naquele passe. Tu gostaria de passar com uma outra pessoa. Simpatia energética. Simpatia e antipatia magnética. Magnética. Isso. Energética. É sinônimo, não deixa de ser. Tá? E aí, conforme que a gente vai no trabalho, por exemplo, eu faço muito passe com o velho. Ele tem uma energia muito mais potente em concentrar e eu em dispersar. Aí, dependendo do paciente, o mentor já fala, não, você não pode mexer nessa pessoa, porque a fisiologia dela não é apropriada para o teu magnetismo e vice-versa. Entendeu? Aí, quando é ele, é só ele, eu dou suporte, quando sou eu, é só eu e ele dá suporte. Por quê? Porque não é compatível mesmo, não é uma questão, nem como ela falou, social, é de compatibilidade mais mesmo. Isso aí. Dúvidas? Não? Querem fazer uma colocação séria? Tem isso? Estou vendo. No teu campo mental, eu estou vendo. Não, eu estava pensando só sobre estava falando sobre o baço. Certo. No caso, a função dele, no caso, se for retirado, problema, cirurgia, se ele é retirado, qual a O que disfunção que implicaria, né? isso. Na fisiologia humana, ele implicaria porque ele filtra muitas vírus e bactérias. Ele ia deixar e também produz muito linfócitos T. Produz aqui, carreia para timo, matura na timo. Mas ele produz aqui. Produz tanto aqui quanto nas zonas ilíacas, onde a gente trata a imunidade. No caso da retirada do baço, a pessoa já fica naturalmente em carência do sistema imunológico. Teria que atuar muito na timo e nas zonas ilíacas, que é o passe para a imunidade que a gente faz. Tá? Zona ativante, passes concentradores sobre a timo e sobre os ossos chatos da bacia. Até tu sentir a tua mão esfriar. Ah, mas quanto tempo? Não sei. Eu sou um tempo, tu é outro. Até tu sentir o teu corpo exortar totalmente energia. Depois disso, série de dispersivos. Porque o que ficou em excesso retorna para ti para que tu não entre em fadiga e possa atender mais pessoas. Então, quando se tira o baço, vai ter que se trabalhar o sistema imunológico, vai ter que se trabalhar todo o sistema energético da pessoa e principalmente a depressão. Porque o baço é o principal órgão que atua sobre o sistema depressivo. Tá? Não sei se eu te respondi. Era isso? É uma curiosidade. Por que depois do passe magnético, no mesmo dia não, sempre no outro dia, sente muita sede, entendeu? Por que isso? Carência energética. Tu doou muito. Tu doou bastante. Tu não doou mais do que tu doou, vamos dizer assim. Muito tempo eu tive essa dúvida. Tá? Como funciona a fadiga fluídica? Eu doei muito e não consegui reverter esse estado. Entrei em fadiga, estou em carência energética. Eu doei parte que ia manter o meu sistema harmonizado. Ultrapassei o limite. Então, o que é a sede? Tu está trazendo energia, fazendo o teu sistema todo hormonal trabalhar através da água, harmonizando o teu sistema hormonal e energético. A sede, a fome, sair do passe magnético, cansaço, como se tu tivesse carregado ali um caminhão de aterro, é muito normal. Eu 2 vezes foi sede. Para refazer o sistema energético. O sistema normal da gente está começando a ter essa fadiga, não sei. Eu tenho até hoje. Não. Então, aquilo que eu quis falar para vocês, cada um de nós, ele vai exortar a energia para um determinado ponto do corpo. Eu me conheço, que quando eu estou em fadiga, a minha cabeça estoura. Eu atendi além do meu limite.
o meu sistema entrou em falência, em desarmonia, e o meu chakra frontal, ele se desalinhou. Porque eu trabalho muito com o frontal. Como é que tu faz para te alinhar teu chakra? Eu, Jaqueline, trabalho com, tomo banho de alecrim. Eu posso tomar várias dipironas, paracetamol, nada adianta. Se eu tomar um banho de alecrim... Não é no teu corpo físico, é no teu... É no corpo etérico. Se eu tomar um banho de alecrim, eu já saio do banho bem. E às vezes, por incrível que pareça, eu demoro 2 dias para me lembrar disso. Então eu passo 2 dias com dor. Aquele dia que a gente trabalhou muito, tinha muita gente no terreiro, a sorte que foi mediúnico. Tinham 55 pessoas esses dias. A sorte que foi mediúnico, porque o mediúnico a gente sai dando coice na cola, né? A gente sai troteando, feliz da vida. Sai ali, né? Com energia, mas o magnético é porque a gente doa de nós mesmos, né? Que é a verdadeira caridade. É doar o que tem em ti. Por isso que a gente falou aqui sexta-feira. Cuidar-se previamente. Aquilo ali para mim foi... Por quê? Porque tu tem que estar com a melhor pilha duração. O pessoal em casa tem alguma dúvida? Senão a gente pode encerrar por aqui. Porque isso já são assuntos para as próximas. Uma dúvida. Alguém de casa pretende vir no terreiro amanhã? Depois pode botar... Vens, Clarissa, amanhã? Tá. Então tá. Amanhã a gente vai falar sobre chakras. Tá? Dúvidas sobre chakras, vamos tocar nesses pontos. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre o passe magnético. Tá bem, gente? Agradeço a presença de todos vocês. Desejo uma boa noite de contemplação do nosso estudo e espero que vocês gostem ao ponto de voltarem amanhã, tá bem? Muito obrigada. Vilmar, já pode encerrar, então, a aula por aqui, que eu, em seguida, já vou encerrar o pessoal do terreiro